Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo alunonauta! Estamos de volta! E como você pode ver, de nossa nova sede aqui na Quinta Avenida em Nova York, Manhattan. Isso mesmo, queridos, subimos na vida, estamos em Nova York e viemos aqui falar de crise para você que está aí no Brasil. Nós não temos esse problema. Nosso salário é pago das mais diversas formas. Eu, por exemplo, que sou um gentleman, recebo em libras esterlinas. Lopes, que é um homem clássico, recebe em barras de ouro. Barra de prata, por gentileza. Borges recebe em barras de prata. E tradição, que só se dá mal. Você recebe em palito de picolé. Ou pior, em peso argentino. Você que está no Brasil, precisa saber como fazer com a crise. Fica aí que a gente vai te mostrar que crise, com a gente. Crise é uma coisa passageira pra gente que está aqui. Pra você. Bom, então falando de crise, antes de mais nada, eu gostaria de pedir ao nosso filósofo que nos explicasse uma definição clássica sobre crise. Lopes, então, o que é uma crise? A palavra crise, crises em grego, significa aquele momento crucial de decisão, né? Aquele momento de você realmente, diante de uma situação difícil, ter que optar por algo. Então a gente poderia dizer, no sentido talvez mais clássico, mais popular também, em certo sentido, que a crise é esse momento de decidir diante de uma situação de tensão. Então você está diante de um momento de tensão e precisa decidir. Isto é uma crise. Borges, você que é um homem dos negócios. Businessman. Eu sei que tem vários tipos de crise, os nossos amiguinhos alunonautas que assistem a esse programa passam por crises muito complicadas, como minha mãe não me deixa sair hoje à noite. Mas Fui mal também... na prova de física. Fui mal na prova de física. Uma crise recorrente. Mas a crise financeira é aquela que mais se fala, né? Geralmente, que mais se fala, né? Geralmente a crise financeira, eu acho que é a que mais se fala, posso estar enganado, mas é porque afeta quase todo mundo, né? Todo mundo de alguma forma tem que lidar com dinheiro de alguma maneira, né? A crise mais recente que a gente viu, né, foi a crise que afetou o mundo inteiro até pelas proporções da economia norte-americana, né? Que diga o Eike Batista. Até ele também sofreu isso daí, ele sofreu uma crise, né? Que recentemente a economia norte-americana passou por uma crise imobiliária, né? Que afetou toda a economia, não só deles, mas também como a economia de todo mundo, né? Que depende dos investimentos, né? Geralmente a crise norte-americana é associada ao mercado imobiliário e tem algum sentido, né? O pessoal, uma pessoa qualquer lá, por exemplo, nos Estados Unidos, podia comprar, por exemplo, uma casa por $100 mil. Quando estava nas vésperas de terminar de pagar, o banco chegava e falava para ele: sua casa vale mais do que isso. Sua casa não vale só $100 mil, sua casa vale $300 mil. O que você acha de vender para a gente por $300 mil? Já pagou a entrada, né? E a gente te dá esse dinheiro e você financia, na verdade, a sua casa por $300 mil. E a pessoa falava: beleza, vou receber esses $300 mil, vou ficar pagando para o banco em pequenas prestações. E depois de um certo tempo a pessoa pensava: por que eu não compro outras casas? E as pessoas começaram a investir em casa, e todo mundo estava comprando um monte de casa, só que a casa não tinha aumentado de valor, era o banco que estava criando essa especulação. E no final das contas estava todo mundo com um monte de casa, um monte de financiamento de casa, devendo muito dinheiro para os bancos, até o momento que os bancos começaram a cobrar. Então ninguém mais tinha dinheiro para pagar eles. E no momento que os bancos não tinham mais dinheiro das pessoas pagando, eles começaram a quebrar também. Isso afetou todo o mercado financeiro, né? Caraca, isso me lembra uma crise na Holanda, no final do século XVI, a crise das tulipas. O sujeito foi lá para Constantinopla, para atual Istambul, então o sujeito foi para lá e pegou tulipas lá, trouxe para a Holanda, não tinha visto tulipa na Holanda, acharam aquilo lindo, começaram então a querer tulipas, o cara vendia o bulbo da tulipa, que parece que leva, sei lá, 7, 10 anos para poder virar uma tulipa, e ela só tem a época do ano em que ela floresce, e isso começa a gerar um mercado que as pessoas faziam um contrato para comprar o bulbo dali há 7 anos, e pagavam quantias astronômicas por aquilo. Até que um dia um cara chega e fala: olha, eu assinei o contrato, mas não vou pagar essa quantia toda porque uma tulipa não faz sentido. É só uma tulipa. E nem era uma tulipa. Não tinha todo aquele valor, é quase como uma casa. A casa não vale tudo isso que as pessoas falam. Exatamente. Alguém começou a especular em cima disso, queria ganhar esse dinheiro em cima disso e não valia no final das contas, a pessoa não estava com exposição para pagar tudo aquilo que se falava que valia, né? Valeu. É engraçado que hoje em dia, coincidência, hoje em dia a Holanda é um grande exportador de tulipas ainda, né? Apesar de ter surgido essa crise, eles começaram a se organizar. A grande
ideia de uma crise, como o Lopes observou, é um momento de tensão, um momento de ruptura. Então o país em si, ou então a cultura naquele país, tem que concluir. Se leva uma solução para aquilo, ou então se rompe de vez, né? Se rompe com aquele paradigma de vez. Né? Você que está em crise, Compre tulipas. o que você vai fazer? O que você acha que ele ganha em pizza? Vai. Tradição, vamos lá. Para você pelo menos poder fazer Acrescentar valer esse seu salário de pesos argentinos. A gente tem momentos na música, por exemplo, que são sensacionais. A bossa nova, um momento esplendoroso. Bossa nova? A gente nem fala de jazz? Estamos colocando em crise. Estou em crise agora. Mas a gente também tem momentos de crise. Tem música de crise, não? Não estou falando aqui de KLB, Talvez a gente viva uma crise na Pablo, produção musical. O Pablo, não sei o que lá. Não, é interessante porque a nossa própria atitude aqui, o que eu vim fazer em Nova York, né? Não só trabalhar com o PQA, mas é fugir daquela crise. E houve um momento que o jazz se expandiu muito, né? Tanto já havia colocado pós Primeira Guerra um pezinho fora dos Estados Unidos, havia na década de 20 um fervor muito grande com a música norte-americana, principalmente com a música que vinha dos negros norte-americanos também, tanto que isso chegou a influenciar a Pixinguinha quando ele esteve em Paris, porque haviam vários grupos de jazz lá. Mas é interessante que vem aí na 27, 29, um estilo chamado rock jazz, né? Que é uma febre nos Estados Unidos, da onde depois vai surgir até Louis Armstrong. Louis Armstrong, em 29, em março, ele sai de Chicago para tocar em Nova York. When you smiling. E aí vem essa crise. O que acontece com isso? Falta emprego, as gravadoras não vão financiar tantos discos, então os músicos são que meio que ocorre uma evasão, uma diáspora dos músicos, uma diáspora dos músicos de jazz norte-americanos. Já vai receber E palitinho. as orquestras, Começa a pagar em palito dentro. uma diáspora dos músicos americanos, o jazz vai se expandir muito pelo mundo em busca de emprego. Então o próprio Louis Armstrong vai tocar na Inglaterra durante um certo tempo. Tradição. E vários países da Europa e até a América do Sul vai assumir muito jazz. Com isso vem também a época das gravadoras no Brasil, que aí vem a Philips, vem a Victor, Marique Veiga, que vão introduzir o mercado também do disco, né, com a gravação elétrica. E uma das músicas que vamos consumir bastante são os discos de jazz que estavam em crise nos Estados Unidos e vão vender muito pra gente aqui. Isso expande muito o estilo, expande as orquestras de jazz, né, mais ou menos o que eu vim fazer. Eu tive um emprego no Brasil tocando, então eu vim tocar em Nova York agora. Ou seja, a crise pode ser um bom negócio. Sabendo, né? No momento, explorar a crise. Inclusive, na própria crise americana, depois confirmou que o próprio Warren Buffett, vendo que a moeda americana estava desvalorizando em relação ao real, comprou muitos reais. Então ele ganhou com a valorização do real em relação ao dólar. Hoje em dia a gente percebe o contrário. Como o Brasil está numa situação um pouco mais de crise do que os Estados Unidos, por isso que a gente veio para cá, acontece o contrário, a evasão de dólares. Dessa forma, com a evasão de dólares, fica mais difícil de comprar o dólar, por isso que o preço do dólar aumenta. Não que interfira na nossa vida, né? Amiguinhos, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre crise, principalmente entender que a crise é um momento em que pode haver uma mudança positiva. Então, Jogo da Poliana, né? Fique tranquilo com a sua crise, mas é melhor estar tranquilo aqui do nosso lado em Nova York. É verdade. Para você que está no Brasil, Sem crise, no crise. força, Esperança e fé. Esse momento vai passar. E Ou não. não importa onde você esteja, você sempre estará lá.